Então, continuando o projeto da matéria de Teoria da Computação e Compiladores, agora na terceira etapa, onde explicaremos sobre a análise semântica. O grupo é formado por mim, o Eric Assunção, o Henrique Jorge, Renato Lopes e o Matheus Augusto. Como explicamos anteriormente, a etapa de análise léxica basicamente ela quebra o programa-fonte em tokens e a análise sintática valida as regras de sintaxe da linguagem. Porém, seria muito difícil expressar através de gramáticas algumas regras em linguagem de programação, como todas as variáveis devem ser declaradas, e situações onde o contexto em que ocorre a expressão ou o tipo da variável deve ser verificado. E é aí que entra a análise semântica. Suas tarefas, basicamente, são desempenhadas durante a análise, incluem a verificação de tipos, a verificação do fluxo de controle e a verificação da unicidade de declaração de variáveis, entre outras. Para explicar de uma forma mais simples, basicamente o que a análise semântica faz, ela percorre toda a árvore sintática, relaciona os identificadores com os seus dependentes, ou seja, observando esse exemplo de código em linguagem mini Pascal, a gente pode ver que ele está correto referente à análise sintática, porém se repararmos que a variável num não está sendo declarada. Outra coisa que a análise semântica também faz é capturar informações sobre o programa fonte para que as fases subsequentes elas possam ser feita a verificação de tipos, que a gente pode ver aqui no código também, onde a variável soma ela está recebendo o resultado da soma entre uma variável não declarada e ainda uma string, representando um erro na programação que não é percebido em outras análises, apenas na semântica. E agora o Henrique vai explicar como que está funcionando o código. Uma das alterações foi basicamente aqui nas expressões. Então, por exemplo, a expressão simples agora, a gente chamou de expressão à esquerda. Isso para facilitar na hora do código, né? Do visitor. Então, esse cara aqui vai ser a expressão à esquerda. E ele pode também ter uma expressão à direita, né? Que é opcional. A gente aplicou essa mesma lógica de codinome, né? O alias, para expressão simples. Então, por exemplo, aqui ele pode ter um sinal, porque o termo à esquerda pode ser um número, então pode ser um sinal de mais ou menos. E da mesma forma, aqui tem uma lista de operações, né? Operações com termos. Então, esses outros termos aqui fica com a análise de outros termos mesmo. E aqui são as operações possíveis. E também aconteceu a mesma coisa aqui no termo, né? Tem um termo, tem um fator à esquerda de outros fatores. E depois disso, então, das alterações, se gerou a nova classe do visitor. E como é que vai funcionar? Para análise semântica, a gente basicamente vai analisar se uma variável já foi declarada. Então, por exemplo, aqui no código, a gente só pode utilizar uma variável se ela já foi declarada antes. Então, a gente vai fazer esse tipo de análise. E outro tipo de análise também é com relação à atribuição. Então, a gente vai ver se o tipo da soma concorda com o tipo da expressão. Então, vai ser esses dois tipos de análise que vamos fazer. Começando, então, pela análise de antecedência, né? A análise de antecedência a gente fez com base nesse cara aqui, que é o mini Pascal tipo visitor. Ele vai basicamente retornar um mapa com todas as variáveis e com respectivos tipos, né? Então, no caso aqui vai ter o código, né? Então, ele começa pelo programa, que é lá no topo do TXT, do programa em Pascal. Em seguida, ele vai visitar os nossos filhos. Quando ele chegar, então, na declaração de variáveis, o que ele vai fazer? Ele primeiro vai pegar o tipo, então aqui em cima
Então aqui em cima vai ter um tipo, esse tipo ele vai pegar e já vai colocar o tipo de variáveis. Então a declaração aqui, por exemplo, o integer, vai valer para todas outras variáveis em sequência. Então primeiro ele armazena o tipo da variável, em seguida ele pega o identificador, que seria esse identificador aqui, e ele inclui no mapa. Em seguida, para os outros termos da gramática, ele faz a mesma coisa, incluindo o nome, né, e respectivamente o tipo da variável. Se ele encontrar uma variável que já existe no mapa, então ele joga uma exception, né, que é uma exceção de execução, tipo de execução. Então ele fala a variável já declarada. Se não, ele continua o processo, incluindo todas, né, as variáveis, né, com respectivos tipos, e retorna depois para o visit programa. Em seguida, ele retorna um mapa. Aqui é só caso, por exemplo, se for necessário rodar 2 vezes o mesmo visitor, a gente faz esse tipo de coisa aqui para evitar dar um problema, né? Então, se você executar 2 vezes em sequência, pode dar um problema dele achar que já está declarada, mas na verdade não. Então, por isso que a gente faz essa tentativa aqui em cima. Bom, em sequência, então, a gente pega o mapa de tipos e a gente vai fazer, com base nele, a análise da atribuição, para ver se o tipo da atribuição é compatível nos dois lados, né? Como que a gente faz isso? A gente faz isso com base nesse outro visitor que a gente criou. Então, esse daqui é o mesmo mapa, né? Vem com o construtor. E eu já vou jogar ali para baixo para mostrar como ele funciona mesmo. Então, aqui na atribuição, com base no mapa, ele vai pegar o tipo da variável. Então, quando ele chegar, por exemplo, aqui na soma, ele vai pegar o tipo dela, que é integer. E em sequência, ele vai computar aqui o tipo da expressão, que seria o tipo desse daqui. Como que ele faz isso? Então, o tipo da expressão, se a gente for olhar aqui na gramática, a expressão tem, então tem uma expressão simples, uma relação e outra expressão simples à direita, né? Então, primeiro a gente precisa calcular a expressão simples. Então, o que a gente faz exatamente aqui, né? A expressão simples, a gente pega o da esquerda. A expressão simples, por sua vez, ela pode ter um sinal. Se ela tiver um sinal, então significa que aqui necessariamente é um número, né? Então, é basicamente o que a gente faz aqui. A gente pega o sinal, pega o tipo do termo, que é o termo obrigatório, que é esse termo aqui, o termo à esquerda, e a gente vê se o sinal não for nulo. Se não for nulo e o tipo for boolean ou string, que são os tipos possíveis, né? Na nossa gramática, então, a gente tem o boolean, o string, o real e o integer. Então, se ele tiver um sinal e o tipo do termo for booleano ou string, então dá uma exceção, né? Então, o sinal só pode ser aplicado a um número. Se não, ele continua. Aqui a gente cria uma variável que seria para cast, né? Então eu já explico mais aqui embaixo já. Em seguida, o que ele vai fazer? Aqui ele tem outros termos, né? Então ele precisa calcular os tipos dos outros termos. Então, por exemplo, eu não posso somar um integer com um booleano. Isso seria inválido, né? Então eu preciso fazer esse tipo de verificação. Então é exatamente o que a gente faz aqui. E na verdade, se a gente for analisar aqui na gramática, quem vai determinar o tipo da expressão simples, na verdade, é o próprio termo, né? Porque se aqui for uma string, os outros termos não podem ser um booleano ou um integer. Em linguagens como o JavaScript, que faz o cast implícito, até daria para somar um integer com um string. Mas supondo aqui que a gramática do Mini Pascal segue do Java também, isso seria impossível, né? Então, quem vai determinar o tipo da expressão simples é o próprio termo à esquerda. Então, o que a gente faz aqui nesse for é basicamente ver se os outros termos concordam com o tipo da esquerda, né? Com o tipo aqui de cima da esquerda, o termo à esquerda, e também se a expressão é válida. Então, por exemplo, a gente pega aqui um termo, um dos outros termos, né? A gente pega um dele aqui e pega a operação que segue ele, segue a esquerda. Aí em seguida a gente vê
Se o termo à esquerda, se o tipo dele for, por exemplo, string, então, se o outro não for string, se o outro termo não for string, ou se a operação não for mais, porque string só aceitam basicamente a concatenação, né? Então, que isso pode ser mais. Então, dá uma exceção. Da mesma forma, a gente faz para o booleano. Então, o outro termo tem que ser booleano também. E a única operação disponível aqui, no caso da expressão simples, é o próprio OR. Então, a única expressão booleana aqui. Também é exceção. E o outro tipo aqui seria se ele fosse integer ou real, né? Então, nesse caso aqui, a gente não está suportando o cast implícito. Então, se o outro termo for string ou booleano, ou se tiver uma operação de OR, né, de booleano, a gente também dá uma exceção. Outra coisa que a gente faz aqui, que é o clicast int, que é o seguinte, se ele for, por exemplo, se eu somar um real com integer, a gente suporta o cast implícito nesse caso para o Java, né? Então, se ele for um real, mas futuramente na expressão simples tiver um integer, ele aceita o cast para int. Então, a gente faz um cast implícito aqui, só nesse caso do integer. Basicamente, essa é a verificação aqui da expressão simples. Dentro dele, a gente calculou também outros tipos, né? Então, o tipo aqui do termo. Então, de seguir aqui no gramática. Então, aqui a gente usa o termo. Então, o termo vai ser mais ou menos a mesma coisa, né? Ele vai ter um fator à esquerda, vai ter outros fatores, e as operações disponíveis agora são multiplicação, divisão e o AND. A lógica, então, vai ser basicamente a mesma. A gente vai pegar o tipo do fator à esquerda, vai comparar os outros tipos, e ver se a operação é válida, né? E, por fim, a gente tem o fator, né? Que a gente quer descobrir o tipo do fator. O fator, então, ele pode ter 4 expressões aqui, né? Então, ele pode ser uma variável, uma constante, ou uma expressão mesmo, ou um not fator. Se ele for uma constante, então a gente cai no caminho mais fácil, que aí ele só pode ser int, real, string ou boolean. Se ele for variável, também é fácil, porque a gente tem aquele mapa do outro visitor. O único caso que a gente basicamente vai ter que tratar, então, é a expressão e o fator. Então, deixa eu mostrar aqui. Tipo, fator, acho que tá ali em cima, né? Isso. Então, foi basicamente o que eu falei, né? Se a gente tem o fator e ele for uma variável, ou seja, não for nulo, então a gente basicamente vê no mapa ou vê no próprio, se o nome dele é true ou false, né? Se o nome da variável é true ou false, porque aí pode ser um valor, uma constante mesmo, né? Então a gente já corta o caminho por aqui e retorna como booleano. Agora, se ele for uma constante, ele retorna o tipo, que pode ser então integer, string, real ou boolean. Se for uma expressão, a gente cai no mesmo código que a gente viu. E o tipo fator é o seguinte, aqui, esse fator aqui, obrigatoriamente, como a gente está usando not, a gente precisa obrigatoriamente ser boolean aqui. Então aqui a gente também verifica se ele não for boolean. Então se ele não for boolean, ele acaba caindo aqui. Beleza, então com base nisso, a gente calcula os dois tipos, né, o tipo da variável e o tipo da expressão, compara eles, se eles forem incompatíveis, a gente faz uma exceção aqui também. Se não for, a gente faz um sysout, né, a gente faz um system.println. Então vamos rodar aqui o código. Então deu certo, né? Ele mostrou que é integer, tanto a soma quanto a expressão. Agora, por exemplo, se eu fizesse uma operação, não faria sentido, por exemplo, essa daqui. A gente tem um integer com uma operação agora booleana, então não faz sentido. Se a gente rodar, então a gente tem um erro, né? Ele fala que a operação é válida aplicada a um número, ou seja, a gente tem um número aqui, só que essa operação de OR não faz sentido aplicada a ele. Se a gente tentasse, por exemplo, com uma string, né? Um cast implícito aqui. A gente tem que ter o mesmo erro também. Então, de novo, o mesmo erro, porque aqui também não aceita cast implícito, né? Assim como o Java. E basicamente é isso. A gente também pode mostrar o mapa que ele gerou. O mapa a gente pode dar até um system aqui. Ver os tipos que ele pegou, né? Então aqui ele também pegou certinho, né? A soma, o no 1, no 2 são integer. Assim como a gente declarou aqui no código.
Bom, basicamente é isso.